Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse pequeno estudo da maravilhosa Palavra de Deus. Mas como de costume, não podemos anunciar nada sem primeiro anunciar a notícia mais importante. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. E como prova de que Deus aceitou o seu sacrifício é que ele ressuscitou. Estamos justificados diante de Deus, não há mais nenhuma condenação sobre nós. E por que Jesus fez isso? Ele mesmo disse que Deus amou tanto a mim, amou tanto a você, amou ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa! Sabemos que teremos a vida eterna com Deus. E se você crê, como eu creio, diga comigo do fundo do seu coração: muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E que o Senhor nos abençoe pelo seu Espírito nesse pequeno estudo que vamos ter hoje. Lembrando que o Senhor é tão bom que Ele não faz nada, coisa alguma, sem primeiro avisar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, nós que conhecemos a palavra do Senhor e temos servido a Ele, com certeza sabemos esses segredos que Deus tem revelado e precisamos contar para os outros. Por isso eu estou aqui me dispondo a dividir com vocês esses segredos maravilhosos que Deus tem dado àqueles que têm servido a Ele. E olhando as notícias do mundo, que são as mesmas, o mundo não para de falar na mesma notícia, não é assim? O assunto no mundo inteiro, em todas as nações, é só o mesmo: pandemia, pandemia. Infelizmente, as emissoras de televisão, os canais de comunicação, parece que precisam falar mais de quantas pessoas morreram do que aquelas que venceram o vírus e sobreviveram. Então, vamos orar para que as emissoras não falem só em quantas pessoas morreram, mas anunciem também quantas venceram o vírus, pela graça de Deus, estão vivas, e que o Senhor tenha misericórdia para que a gente escute boas notícias também através das televisões. Para nós não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa o que está acontecendo no mundo, porque tudo já está anunciado. Jesus disse: vocês ouvirão falar de epidemias. E estamos ouvindo mais do que isso, estamos ouvindo falar em pandemia, porque o mundo inteiro está ouvindo. Ouvirão falar de epidemias. E Jesus disse que não é para a gente ficar assustado: o que está acontecendo, por que Deus está permitindo isso. Não, não assusteis, mas sabei. O que é que o Senhor queria que a gente soubesse? Que tiraria toda a tristeza, todo o medo. A vossa redenção se aproxima. Sim, Jesus já deu a vida pelos nossos pecados, mas a nossa redenção ainda não aconteceu. Ainda estamos vivendo nesse corpo, nesse planeta Terra, assim. O que significa redenção? O que essa palavra no grego, o que Jesus realmente queria dizer? Ele estava falando de uma libertação. Imagine um preso na cadeia, que é liberto, que alegria que ele fala. Mas Jesus não estava falando de ninguém preso na cadeia, ainda que muitos do mundo inteiro estão presos. Ele estava falando dessa prisão que a nossa alma tem que suportar nesse corpo fraco. Então veja essa senhora, ela não nasceu assim. Ela talvez foi uma jovem bonita, mas agora, por causa da fraqueza do corpo, a sua alma tem que conviver dentro desse corpo fraco, essa carne fraca. Então Jesus está dizendo da redenção até desse corpo fraco, quando receberemos um corpo de glória e nunca mais ficarmos velhos, doentes ou morreremos. Você sabia que a Bíblia revela que a terra teve um início e terá um fim? É verdade, a própria terra envelhece e os cientistas sabem que um dia tanto a terra como o sol
vão terminar. E a Bíblia revela isso. A própria Terra um dia vai acabar. Não só a Terra, todas as estrelas, as galáxias, né? Os cientistas dizem que tudo começou com o Big Bang, né? Ou uma grande explosão. Talvez Deus tenha criado tudo isso através de uma grande explosão. Mas interessante que a Bíblia fala como isso vai terminar. Pedro, escrevendo à igreja, ele diz assim: os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os céus, ou seja, as estrelas, as galáxias, passarão com estrepitoso estrondo. E os elementos se desfarão abrasados, serão consumidos pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Essa terra tão linda, assim, tão cheia de coisas bonitas, também um dia vai ser atingida. Nós, porém, Pedro diz, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nunca haverá sofrimento neste lugar que Deus preparou para aqueles que o amam. Você sabia que a Bíblia revela tudo o que vai acontecer no mundo nos próximos anos? Deus teve prazer de revelar àqueles que o amam, o que vai acontecer até o fim de todas as coisas. Então você está perguntando, o que vai acontecer nos próximos anos? Bem, a história não tem nada de novo, tudo se repete, assim como desde o princípio. Mas algumas coisas interessantes e maravilhosas vão acontecer. E nós podemos dizer isso baseado no que já aconteceu. Porque já tem 2000 anos que a igreja está no mundo anunciando o Evangelho, e era necessário que Israel voltasse para a terra, para que o tempo dos gentios se completasse. E Israel já voltou para a terra. Foram necessárias 2 guerras mundiais, foi necessário o Holocausto, aquela coisa terrível, para que esse povo que ficou 2000 anos espalhados no mundo, agora estivessem lá na terra que Deus prometeu a eles, e de lá nunca mais sairão. Todas as guerras que tentaram tirar Israel de lá, Israel só aumentou as suas terras. Em 67 conquistaram Jerusalém, e hoje não só Israel está na terra, mas Jerusalém voltou a ser a sua capital. E por que isso aconteceu? É porque agora vai acontecer um tempo com relação à nação de Israel. E certamente, aquilo que nós conhecemos como arrebatamento vai acontecer. Arrebatamento, quando o Senhor vai tirar aqueles que o amam desse mundo. E por que Jesus vai tirar os cristãos do mundo? Por quê? Bom, por várias coisas. Primeiro, uma promessa dele. Ele diz, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. É uma promessa dele. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, o desejo dele é que a gente esteja onde ele está. E onde ele está? Para que onde eu estou, estejais vós também. Que dia maravilhoso que nós vamos entrar no reino de Deus, conhecer a casa do Pai, a morada daqueles que amam a Deus. Quantas maravilhas nos esperam, como o apóstolo Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que nós vamos encontrar quando entrarmos no reino de Deus. Segundo, porque agora que Israel voltou para a terra, coisas muito terríveis vão acontecer no futuro. Mas Jesus também deixou essa promessa, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O presidente, há pouco tempo, disse que essa gripe, esse vírus era uma gripezinha. É claro que ele não deveria falar isso, porque é sério o que está acontecendo.
Mas eu quero dizer para você, o que vem pela frente, essa pandemia, vai ser realmente uma gripezinha comparado com tudo que está para acontecer num futuro não muito distante. Por isso é tão maravilhoso nós sabemos que o Senhor vai voltar e nos tirar e nos guardar. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Jesus chamou de um tempo que seria grande tribulação, que nunca desde a existência do homem aconteceu algo tão terrível como essa hora da provação, principalmente para o povo judeu. Então, graças a Deus que Ele virá nos buscar. Você sabia que a Bíblia revela que no tempo do fim aparecerá um falso Messias? Que nós estamos realmente muito perto de se manifestar no mundo um homem que vai dizer que é o enviado de Deus, que é o Messias que veio salvar, mas ele não vai propor a salvação da alma do homem, sabe? Ele vai propor salvar o homem dos problemas desse mundo, das dificuldades financeiras, falta de emprego, falta de educação, falta de hospitais. Ele vai oferecer isso para o mundo. Jesus veio dar a vida dele para salvar a nossa alma. Esse falso Messias vai oferecer coisas que não salvam ninguém, não salva a alma de ninguém. Ele aparecerá. E ele tem muitos nomes, a Escritura dá muitos nomes a esse falso Messias. Diz que ele chama de besta, de filho da perdição, chama esse homem de ímpio, de iníquo, chama de príncipe que há de vir, rei altivo. São mais de 20 nomes que a Escritura fala a respeito desse falso Messias que tem que manifestar, e eu creio que não vai demorar muito. Jesus o chamou o abominável da desolação, o mesmo nome citado por Daniel, o abominável da desolação. Na igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles sabiam da manifestação do anticristo e sempre falavam sobre isso entre eles. Os apóstolos sempre falavam sobre isso. Vamos ver João na sua carta, ele diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo? Ou seja, eles falavam sobre a vinda do anticristo, desse falso Messias. Como ouviste que vem o anticristo? Ele diz também quem que é do anticristo. Ele diz: todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Este é o espírito do anticristo. Ou seja, toda pessoa que é contra Jesus, que não reconhece que Jesus como Filho de Deus, que não reconhece como Jesus o único Salvador, mediador, o único caminho para nos levar a Deus, essas pessoas têm o espírito do anticristo. Não são o anticristo, mas têm o espírito dele. E João fala, a respeito do qual, ou seja, o anticristo, tendes ouvido que vem. João falava sobre isso com aquela igreja tão jovem ainda. Paulo também sempre falava sobre isso. Ele diz assim: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava. Ou seja, era um costume do apóstolo Paulo, onde ele chegava, falar a respeito desse falso Messias, esse anticristo que um dia viria ao mundo. E ele diz também por que ele não veio ainda. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Por que ele não veio ainda? Porque os cristãos que ainda estão no mundo sabem que Jesus é o verdadeiro Messias. E se os cristãos estiverem no mundo, eles vão criar um problema sério para esse falso Messias, que vai estar aí para enganar as pessoas. A igreja tem que ser tirada para que se manifeste esse homem. A Bíblia revela tudo que o anticristo fará e o que acontecerá com ele. Nós sabemos que ele vai fazer muitas coisas, vai enganar muita gente, mas nós sabemos também que quando o Senhor Jesus voltar para reinar neste mundo, ele vai ser destruído com o sopro da boca do Senhor Jesus.
o Senhor vai soprar sobre ele e vai destruí-lo e lançá-lo no lago que arde com fogo e enxofre. Mas antes que aconteça isso, ele vai aparecer com todo o poder, com sinais, prodígios, enganando a muitos. Veja por que Deus vai permitir isso. Por quê? Por que Deus vai permitir a manifestação desse homem? O apóstolo Paulo, escrevendo, ele explica bem claro isso. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder, ele vai aparecer com poder, fazendo sinais, prodígios, mentirosos, mas que vão enganar. E com todo engano de injustiça, se fazendo de justo aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quer dizer, todas essas pessoas que rejeitam Jesus, que têm o espírito do anticristo, serão enganadas pelo próprio anticristo. Por isso, Paulo explica, por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Porque não deram crédito à verdade. Não deram crédito à verdade. Então, Jesus vai permitir que eles acreditem na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É por isso, é para que seja manifesto todas as pessoas que são contra Jesus, que não creem em Jesus, que não querem Deus. Você sabia que o alvo principal do anticristo é enganar e destruir a nação de Israel? É o alvo principal dele. Ele precisa destruir a nação de Israel para que não se cumpra o que a Escritura diz para Israel no final dos dias. O próprio Jesus, na sua época, falando para os religiosos, para os fariseus, os saduceus, ele falou sobre a manifestação desse homem. Ele disse assim: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Ele veio para os judeus não receberam Jesus. E Jesus então diz: se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. É certo que o povo judeu vai ser enganado por esse falso Messias, que quer destruir a eles. Certamente o recebereis. Então não podemos desprezar, meus amados, os avisos, advertências, conselhos e revelações de Deus. Porque tudo que está acontecendo no mundo agora é apenas uma preparação para a manifestação deste homem. E se Deus permitir, no próximo estudo nós vamos falar um pouquinho mais a importância de acontecer tudo o que está acontecendo no mundo para que se manifeste este homem segundo a Escritura. E nós só podemos encerrar, nós que cremos, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, até quinta-feira, se o Senhor permitir, às 8 horas. Um beijo grande para você e assista os outros estudos que outros irmãos estão colocando nesse site. Um beijo muito grande para você e sua família, em nome de Jesus.